Bom, então, acho que a gente pode começar. A gente vai vendo se algumas pessoas forem entrando, a gente pode retomar alguma coisa, porque eu espero que no final tenham alunos, né, para a gente fazer o tour, senão vai ficar um pouco sem sentido. Mas pelo menos a apresentação do pessoal está gravada também para quem quiser ver depois. Eu acho que a Juliana pode começar falando, que é a coordenadora, sobre o plasma, rapidinho. Sim, pode ser. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando o plasma para vocês. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas que eu não conheço. Se tem gente aí que é calouro, coloca aí no chat para a gente saber de que curso vocês são. Vai ser legal. O plasma, então, ele é um espaço que está dentro da Unicamp, é um espaço novo que foi inaugurado em novembro do ano passado. É um espaço que tem, depois vocês vão conhecer o espaço, né, vai ter um tour, mas ele tem um maker space, tem um espaço de coworking, tem salas para cursos, tem estúdio de gravação, então um espaço bem novo e bem inovador dentro da Unicamp. E ele é sede do programa de projetos espontâneos, projetos estudantis espontâneos, o PE2, que vocês estão olhando aqui a Bárbara está compartilhando a página do Plasma, né? Ali em cima no menu vocês veem PE2. Lá vocês podem entrar para saber mais sobre o programa. Mas, enfim, é um programa que visa incentivar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares dentro da Unicamp. Então, esses projetos, eles não precisam estar necessariamente vinculados a uma disciplina, né? Para quem é calouro, vocês vão fazer várias disciplinas onde vocês vão precisar desenvolver projetos juntos com colegas da sua própria turma, né? Mas a ideia aqui nesse programa e dentro do espaço Plasma é a gente incentivar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, onde a gente consegue montar equipes com pessoas de vários cursos, né? Cada vez mais a gente tem que resolver problemas mais complexos e que envolve conhecimentos de várias áreas. Então, esse é um espaço para a gente incentivar o desenvolvimento desses projetos. E, como eu disse, esses projetos podem estar associados a uma disciplina, então a gente pode apoiar a criação de disciplinas que permitam que alunos de vários cursos se matriculem nessa disciplina e trabalhem juntos, ou podem ser projetos espontâneos que surgem, né, de ideias dos próprios alunos. Esse espaço, ele surgiu como uma demanda, né, o Espaço Plasma surgiu de uma demanda de alunos, que eles gostariam de ter um espaço assim para desenvolver seus próprios projetos, com um espaço maker, principalmente, e a reitoria, né, a atual reitoria apoiou esses alunos, e foi todo um período, né, aí aproximadamente 2, 3 anos de conversas até que se chegou nesse modelo e na possibilidade de se ter esse espaço construído, né, um espaço que foi construído dentro de um barracão, que ele era do Instituto da Física, que estava lá servindo simplesmente para armazenamento de equipamentos antigos, então não estava sendo, não tinha uma finalidade tão útil, digamos assim, e ele foi todo reformado para receber esse espaço. Então, a gente espera que, assim que passar essa situação de pandemia, que a gente possa voltar para a Unicamp, que a gente consiga ocupar esse espaço, que vocês, alunos, consigam ocupar esse espaço e desenvolver projetos inovadores e projetos que apoiem problemas de sustentabilidade, por exemplo. Esse é um espaço também onde a gente valoriza muito a diversidade, então a diversidade, como eu falei, não só de áreas, de alunos de diferentes áreas, mas todo tipo de diversidade de pessoas também a gente quer ter dentro desse espaço. Então, eu não vou me alongar muito aqui, tem bastante informação na página, depois vocês vão conhecer o espaço, mas, assim, espero muito que vocês possam
se engajar com a gente nessa iniciativa. Como eu falei, a gente quer ocupar esse espaço quando passar a pandemia, mas a gente já tem algumas coisas acontecendo de forma online, né? A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente combina eventos, onde a gente combina até atividades administrativas, né? E esse espaço, ele é um espaço que ele é administrado, a gestão dele é para ser feita pelos alunos, né? Então, depois aqui vocês podem ver também na página, tem várias comissões discentes, comissões de parceria, né, que busca parceria externa à Unicamp, comissão de sustentabilidade, comissão de equipamentos, de diversidade, de comunicação. Então, tem vários alunos envolvidos nessas comissões, a gente precisa de mais alunos, e a gente espera vocês, então, para participar de uma forma ou de outra com a gente nesse programa e dentro do Espaço Plasma. Acho que é isso. Se alguém tiver perguntas, eu estou disponível. Vamos deixar as perguntas para o final, porque a gente faz as apresentações. Eu coloquei os dois sites, o site da Calorada e o site do Plasma Oficial nos comentários, né? Depois eu posto de novo, porque à medida que as pessoas vão entrando, elas não vão tendo acesso aos comentários. E aí, para começar agora, a gente vai pedir para o Wilson apresentar, falar um pouquinho sobre como foi participar do projeto, o que ele... só para as pessoas podem se apresentar, eu vou dar uma breve introdução. O Wilson, ele é professor de arquitetura na PUC e ele é doutorando aqui na Unicamp. Você está aí, Wilson? Ele deu uma boa tarde. Olá. Estão me escutando? Sim. Eu posso parar de apresentar também, se você quiser mostrar alguma imagem, alguma coisa, ou... Não, eu acho que eu prefiro fazer só um comentário rápido. Eu acabei calculando errado o tempo aqui. Eu estou num lugar inusitado, estou dentro do carro, que eu acabei estacionando aqui para conseguir falar com vocês. Tudo bem. Então, meu nome é Wilson, como a Bárbara já mencionou. Eu sou aluno de doutorado da FEC, né, e desenvolvo minha pesquisa na área de tecnologia aplicada à arquitetura, né, e mais precisamente em ambientes de aprendizado, né, do século XXI. Tive a oportunidade de também participar um pouco de uma das etapas do desenvolvimento do projeto do Plasma. É um projeto super inovador, né, do ponto de vista pedagógico e que envolve diversas faculdades. A gente vê algumas iniciativas, né, nesse sentido, né, em algumas universidades, mas na proposta que está acontecendo no Plasma, de fato, é uma coisa muito ousada, muito inovadora, né, que acaba atingindo todas as esferas, né, da universidade. É um espaço que vai... Eu não sei se, Bárbara, que eu acabei entrando um pouquinho antes, mas você já fez o percurso ou ainda não? Não, a gente vai deixar para o final para apresentar. Perfeito. Foi só uma introdução mesmo. Então, ótimo. Então, assim, primeiro eu desejo também muito boa sorte aí aos calouros, né, nesse desafio que entrar na universidade é um passo muito importante para a carreira, né, para a profissão, mas vocês estão vindo com uma dose extra de desafio que é uma situação imposta para todos, né, que é esse distanciamento, pelo menos nessa fase. Mas o Espaço Plasma, voltando aqui no tópico, é um espaço que vai possibilitar pessoas aprender, né, fazendo coisas, né, conectando coisas e utilizando equipamentos, utilizando outras formas de pensar, né, outras metodologias de pensar, o que é muito importante, que a gente tem visto em várias universidades pelo mundo, e agora a gente tem essa possibilidade de ter o espaço para várias faculdades dentro da Unicamp. Então, assim, a minha participação foi na etapa de projeto de arquitetura, né? Eu sou arquiteto, me formei em arquitetura e pude, então, receber o projeto, a concepção já detalhada pela equipe
que idealizou o projeto, a professora Gabriela Celani acabou liderando isso, e a gente recebeu, então, o projeto, a concepção geral, e detalhamos, né, com plantas, com vistas, elevações, acabamentos, especificação de materiais, para que pudesse ser feita essa concorrência pública para a execução desse projeto por uma empresa construtora. Então, todas essas etapas de detalhamento são muito importantes, e agora, no final do ano passado, né, teve a inauguração, e que a Bárbara vai acabar apresentando aí muito em breve, e os outros colegas também. O Verley também teve a oportunidade de participar dessa etapa e vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a minha fala encerra por aqui. Eu desejo muito boa sorte para todos aí, e numa oportunidade a gente se encontra, se Deus quiser, aí pelos corredores da FEC, e conte comigo aí para essa jornada de vocês, nessa caminhada muito bonita que é esse curso que vocês estão entrando, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, eu passo a palavra para a Bárbara. Obrigada, Wilson. Obrigada por participar, mesmo não estando num lugar tão confortável. Bom, a tecnologia permite a gente fazer isso, né, de vez em quando, então, sim. Valeu. Eu queria comentar também que eu acabei convidando só pessoas da arquitetura para falar aqui sobre o Plasma, porque a gente participou do projeto e tudo, mas ele é um ambiente aberto a todos os alunos da Unicamp. É bom deixar isso claro, né? Que o pessoal da arquitetura acaba fazendo bastante maquete e usando as ferramentas que tem lá no Plasma, mas é para todos os cursos e é para a gente interagir mesmo com a diversidade dos cursos da Unicamp. E agora eu queria chamar o Verley, que ele é ex-aluno da graduação da arquitetura e está fazendo mestrado, também com a professora que coordenou o projeto, né, do Plasma. Fica à vontade, Verley. Oi, pessoal, boa tarde. Para mim é um prazer aqui estar com vocês, ainda mais assim, na semana de calouros. Como a Bárbara falou, eu sou graduado pela Unicamp em arquitetura, hoje eu estou no mestrado, junto com a professora Gabriela, e eu em 2012, e para mim é muito legal ver essa perspectiva agora de como a universidade tem crescido e tem investido em espaços colaborativos e integradores. Antes de existir o Plasma, lá na arquitetura, nós tínhamos a maquetaria com a PAC, onde os alunos ali se reuniam para fazer maquetes, fazer trabalhos, que era um ambiente super legal, inclusive a gente tinha contato com alunos de pós-graduação, e hoje expandiu de uma forma tão bacana que é o Plasma, né, que não só dentro da arquitetura, mas para toda a universidade, e a gente pode interagir com diversos cursos. Eu tive a oportunidade de participar da fase de concepção do Plasma junto com a professora Gabriela. Atuei principalmente na modelagem inicial do conjunto, e realizando imagens renderizadas de computador para visualização desse espaço. E desde o princípio a ideia foi essa, de criar um espaço colaborativo, um espaço inovador, um espaço onde as pessoas poderiam se encontrar, trocar ideia ou simplesmente descansar entre as atividades da faculdade. Então, essa é a proposta e eu participei disso, assim, do projeto. E, atualmente, eu vejo que como esses espaços inovadores e de criatividade contribuíram também para a minha formação. O meu mestrado, assim como o mestrado do Wilson, é um mestrado voltado para a tecnologia e mais especificamente de aplicação de algoritmos e sistemas de computador na arquitetura, em que a gente pode automatizar determinadas rotinas, diminuir o trabalho manual do arquiteto e liberar mesmo para ele atuar com uma fase mais criativa, né, e menos manual. Então, desejo boas-vindas a todos, todos são bem-vindos e vou escrever aqui no chat meu contato, meu e-mail, Instagram, o que vocês tiverem dúvida, curiosidades, para saber mais sobre a Unicamp, sobre o curso, sobre o Plasma, podem entrar em contato comigo também. Então é isso. Obrigada, Verley. Imagina, Gabi.
Então, eu vou convidar agora o Rodrigo Freire, o apelido dele é Obi, ele fez mestrado, doutorado na arquitetura, graduação também aqui. Eu acho que ele não chegou a conhecer, né, o espaço, ele terminou o doutorado antes de terminar o espaço, mas a pesquisa dele é sobre Open Design, tem bastante a ver com o que pode ser desenvolvido aqui dentro do Plasma. E eu pedi para ele falar um pouquinho. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Oi, Bárbara. Fala, Verley. Olá, pessoal. Beleza? Bárbara, eu preparei um slide aqui. Agora, eu se não for atrapalhar. Vou parar e pode pôr para compartilhar. Tá legal. Falar um pouco da pesquisa. Deixa eu só... Rapidinho. Se eu extrapolar muito, vocês me cortam. Não, eu fico vendo o tempo aqui, não se preocupe. Então tá. Deixa eu só achar qual que é a certa. Bom, eu acho que eu vou apresentar assim mesmo. Acho que não tem problema, né? Tá aparecendo? Tá. Tá. Bom, então, pessoal, meu nome é Rodrigo Freire, né? A Bárbara falou, vou falar um pouco de Open Design e apresentar mais, assim, o conceito, né, do que significa Open Design e qual que são suas implicações aí possíveis implicações na arquitetura. Confesso que, apesar de ter estudado isso por 3 anos, eu ainda não tenho certeza. Então, vamos lá. Bom, Open Design está relacionado com Open Source, né? E todo mundo aqui provavelmente está usando algo no momento que é fruto do Open Source, né? Seja o navegador, né, o Firefox, ou o Google Chrome, que tem a base dele feita a partir do conceito de Open Source, que está relacionado à liberação dos resultados de um projeto para que ele possa ser usado por todo mundo. Mas, né, quando a gente fala de objetos físicos, a gente tem exemplos, né, muito antigos já de pessoas que tentaram desenvolver esse conceito de alguma outra forma. E aqui está um livro de um arquiteto que chama Enzo Mari, italiano, né, ele morreu ano passado, e ele tem um livro que chama Autoprogettazione, que permite que as pessoas usassem os seus projetos, né, de forma livre, gratuita, né, pudessem reproduzir ele em casa e construir da forma como eles queriam, ou comprar alguns kits prontos desses projetos para fabricar. Com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem novas possibilidades, né, do Open Design, e aqui é a Opendesk, que acho que é uma das empresas mais conhecidas, né, que faz uso de soluções, de projetos open source, né, para divulgar, para que pessoas possam produzir eles em Fab Labs, né, como os que a gente tem na Unicamp, e vocês acho que vão ver isso logo mais, ou, né, também pedir para alguém produzir, e aí gerando uma renda para os designers originais desse projeto. Em termos de objetos físicos, né, isso se amplia de maneira infinita, né, as possibilidades são várias. Aqui a gente tem um computador open source, né, que ele usa componentes também open source e uma garrafa que armazena esses componentes, um molde para pisos de cimento desenvolvido pelo pessoal do Field Ready, e até mesmo projetos de arquitetura, né, como os do escritório elemental, provavelmente aí os alunos ingressantes vão conhecer ele em algum momento do curso. Eles distribuíram os projetos deles de maneira open source, embora, né, existam algumas questões ainda que precisam ser discutidas. Entrando um pouco no nosso contexto atual de pandemia, também o Open Design serve para projetos, né, da área médica, então a gente tem as mão prostética paramétrica do grupo Open Bionic, e ano passado, na crise, né, do coronavírus, começou a surgir, né, uma pressão para alguns hospitais, falta de equipamento, e aí algumas pessoas começaram a divulgar soluções de maneira aberta também, né, e foram compartilhadas no mundo todo. E essa é uma solução que a gente adotou aqui em abril do ano passado, achando que ia passar rápido,
que eram máscaras de mergulho que foram usadas pelo pessoal que faz, que trabalha na área intensiva, né? Então a gente criou os adaptadores para que eles pudessem acoplar essas máscaras, e esses projetos, né, eles são baseados em outros projetos open source e compartilhados também com a comunidade. E só para mostrar o potencial, né, disso tudo, esse aqui é um estudo feito ano passado também, dentro do Thingiverse, que é uma plataforma de projetos, e cada bolinha dessas é um projeto relacionado ao coronavírus que foi feita e compartilhada. E dentro desses projetos a gente tem as evoluções, né? Uma pessoa pega um projeto de vai evoluindo, vai transformando em outro, vai melhorando, né? E essa é uma dos benefícios do Open Design, né? Você poder construir em cima do que já existe. E aqui no final, só para ilustrar, é essa rede de colaboração desses projetos, né? Então, a internet facilita essa colaboração de maneira intensa, né? E tem grandes potenciais aí para arquitetura e outras áreas, enfim. Muito potencial, muita coisa para ser investigada ainda, e acho que é isso, né, que eu queria falar de Open Design. Tentei ser rápido, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu posso mandar meu e-mail também, né, pode entrar em contato comigo. Pode ficar também até o final, aqui, se você puder, né, tiver disponibilidade, que aí a gente abre para o pessoal que está participando fazer alguma pergunta. Mas o que eu acho mais legal do conceito de Open Design é as pessoas saberem que isso existe, né? Tem muita gente que, tipo, nunca ouviu falar nisso, e quando tem alguma ideia de um projeto, fica muito travado nesse início. E sem imaginar que às vezes alguém já desenvolveu uma coisa parecida, que você pode pegar esse código, né? Tipo, é muito usado na programação. Para quem trabalha com programação, isso já é bem mais claro, né? Que você pega um código e vai transformando. Mas para quem trabalha com objetos e tal, isso ainda é um conceito bem novo. Exato. Tem uma frase do open source, né, que é do Linus, né, que ele fala: seja folgado como uma raposa, né? Ou seja, não fique fazendo o trabalho dobrado, né? Aproveite que já existe e vamos construir em cima disso para criar soluções ótimas. Gera uma velocidade de inovação muito maior, né, do que você ter que pensar desde o processo inicial, tudo assim. Exato. Essa é a ideia, né? Acho que é algo legal. Obrigada. Beleza. Eu ficarei aqui. Beleza. Mas pode pôr seu contato também, caso você tenha que sair, ou alguém queira falar com você, né? Tipo, mandar um e-mail, alguma coisa. Tá bom. E agora eu queria chamar o Felipe Campos, que ele também é aluno do doutorado. Ele se formou, fez o mestrado e a graduação na arquitetura aqui da Unicamp. Ele vai falar um pouquinho também sobre o espaço. Oi, Felipe. Oi, Gabi, obrigado pelo convite. Bom, como ela falou, meu nome é Felipe Campos, eu fiz a graduação, mestrado, agora eu estou no doutorado na Unicamp. Eu participei, na verdade, anteriormente até do LAPAC desde, acho que 2013, então eu já acabei desenvolvendo várias, e assim, para quem não sabe, as máquinas que estavam antigamente no LAPAC, elas foram agora para o Plasma, uma série delas, então já desenvolvi uma série de aplicações nessas máquinas. Então, a Babi me pediu para mostrar um pouco das coisas que eu já fiz e das possibilidades que a gente tem em relação a essas máquinas. Então, o que pode ser produzido num espaço como este. Então, eu vou compartilhar aqui, que eu separei algumas imagens. Então, vocês estão conseguindo ver já? Está carregando. Ok. Aí, agora foi. Ok. Bom, então... eu comecei a utilizar as máquinas, acho que foi em 2013 ou 2014, e as primeiras coisas que eu fiz foram relacionadas ou projetos de pesquisa, ou a questão realmente da graduação, que na graduação em arquitetura a gente desenvolve uma série de maquetes para poder representar, né, o que a gente está projetando, mas eu queria trazer aqui a parte da pesquisa, que tem uma série de coisas que eu acho que são interessantes que eu acabei desenvolvendo. A primeira coisa que eu queria mostrar são os protótipos mais simples que eu fiz no início, que eram alguns protótipos relacionados a sombreamento, na verdade. Então, tem esse pequeno pavilhão que eu fiz, que ele está aqui numa escala, acho que é de 1:10, 1:100, desculpa. E feito em corte a laser, que agora temos lá no Plasma, né, a máquina de corte a laser. E também... Opa! Agora está indo, ótimo.
E para demonstrar um pouco, então, como as possibilidades que a gente tem. Essa foi a primeira versão que eu acabei fazendo deste protótipo de sombreamento, seguindo depois do pavilhão para um edifício vertical. Existem umas relações aqui com a parte de arquitetura, de questão de desempenho térmico e luminoso, mas acho que para vocês o mais importante é a parte de como a gente conseguir fabricar isso e demonstrar realmente as possibilidades. Esses foram, então, os 2 primeiros protótipos que eu fiz na minha pesquisa de iniciação científica. E depois disso, eles eram protótipos em escala, acho que era 1:100, e depois eu fui para protótipos em escala maior, 1:10, que daí que já era utilizando a fresadora Vitor Ciola, que ela tem a possibilidade de cortar planos exatamente que nem a cortadora laser, e permitiu, então, montar algumas pequenas partes dessa estrutura. Então, é exatamente essa faixa, exatamente a primeira faixa que eu tenho aqui nesse meu protótipo. Então, a própria diversidade de máquinas já permite esse estudo em diferentes escalas do projeto. Outra coisa, pulando um pouco agora para 2014, eu utilizei também muito a impressora 3D, a cortadora laser, etc., para poder fazer uma série de estudos para o meu TFG. Então, temos aqui até misturas de várias técnicas, como impressão 3D e corte a laser aqui, inclusive protótipo de pequenas estruturas com a impressora 3D e o corte a laser para poder demonstrar como que elas iriam funcionar tridimensionalmente. E depois ainda, isso assim tudo na graduação. Depois eu passei, então, para o mestrado, e tiveram algumas aplicações aqui que eu queria passar, que, por exemplo, até agora eu só tinha feito alguns protótipos muito pequenos ainda, no máximo aquele que tem meio metro de altura. Então, depois eu passei no mestrado a desenvolver alguns projetos um pouco maiores. Nesse caso aqui, era uma cobertura para uma disciplina da pós-graduação, que daí também a ideia era, primeiro, desenvolver simplesmente um modelo paramétrico, então que nós podemos basicamente mexer nas dimensões, na configuração dele, e depois fabricar ele utilizando aqui as ferramentas de fabricação digital, como a fresadora CNC. E nesse caso era um protótipo em escala 1:1, então foi o primeiro protótipo desse tamanho que eu fiz, usando essas máquinas, que agora estão disponíveis lá no Plasma, e permite realizar todos os cortes, desde as peças, os encaixes. Dá para ver que aqui tem os encaixes das peças, que elas são todas aqui encaixadas, essa estrutura toda, e tem só algumas partes que são parafusadas por causa do tamanho de limite do tamanho das peças, né? Mas permite todo esse desenvolvimento de protótipos até em escala real. Ainda durante o meu mestrado, eu acabei desenvolvendo uma série de workshops com o pessoal da arquitetura. Nesse caso aqui, para desenvolver pequenos protótipos de bancos paramétricos, para também demonstrar a utilização do corte a laser. Esse aqui foi em 2015, e daí 2016 eu fiz o mesmo princípio, só que daí com a criação de luminárias. Então, também demonstrando que nós podemos fazer protótipos, até de produtos mesmo, utilizando essas ferramentas que nós temos lá. Dá para ver que eu utilizo muito a fresadora CNC e o corte a laser, e depois eu vou demonstrar um outro projeto que tem uns passos um pouco mais completos. Puxando um pouco o que o Obi falou também no Open Design, esse daqui é um banco, na verdade, que eu peguei lá no Open Desk também, e a gente desenvolveu ele para o UPA, acho que 2015 ou 2016 também, que a gente fez o corte para demonstrar também o uso da fresadora durante o UPA, que era o Unicamp de portas abertas. E que depois também a gente montou ele e ele ficava lá na maquetaria da arquitetura. Agora eu vou passar por um projeto que a gente fez no doutorado, numa disciplina de fachadas, e a gente tinha que fazer alguns componentes para uma fachada. Então a gente começou com uma série de estudos de componentes com impressora 3D em escala pequena, utilizou daí esse daqui seria um molde, digamos assim, negativo do que a gente queria realmente, desculpa, um molde positivo do que a gente queria como forma final, partindo daí para a termoformadora, que também está disponível lá no Plasma, para poder fazer os moldes. E aqui tem vários moldes que nós desenvolvemos com o mesmo processo. Esse daqui não foi impresso em 3D, foi, na verdade, fresado na CNC também.
E aqui são alguns dos moldes que nós desenvolvemos, então, alguns impressos em 3D, em escalas diferentes, e alguns na fresadora, e depois os moldes feitos com a termoformadora. Isso culminou depois no desenvolvimento de uma forma um pouco diferente, que é essa aqui que a gente chamou de espilhar, que é uma cavidade na parede para absorção sonora. Então, essa seria a forma que a gente queria o buraco na parede, e nós passamos aí a entender como a gente podia desenvolver isso realmente com as máquinas que nós tínhamos disponíveis. Então, nós primeiro fizemos aqui uma impressão 3D em escala 1:1 deste protótipo final, já com sulcos aqui, pensando no todo o processo daí de fabricação para poder fazer a sucção do material. E depois, seguindo para o molde feito na termoformadora com base neste daqui que nós tínhamos feito na impressora 3D, então o mesmo processo de antes, seguindo depois para a fabricação do molde e, por fim, o protótipo final, que seria, então, um processo relacionado a isso. E acho que esse daqui é o último só que eu queria também demonstrar, foi uma outra peça que também a gente fez para exposição Homofaber, também utilizando essas ferramentas de fabricação digital, que daí tinha alguns padrões voronóis que nós colocamos, e tinha uma forma complexa que inicialmente era planificada, e nós, utilizando a fresadora CNC, produzimos essa escultura que rodou o Brasil até agora, eu nem sei exatamente onde é que ela está hoje em dia, mas que seguiu daí a primeira exposição da Homofaber, que começou lá em São Paulo e foi de modo itinerante, na verdade, por várias universidades do Brasil. Bom, isso eram as imagens que eu tinha, então, para demonstrar de alguns exemplos de fabricação que eu desenvolvi durante esses últimos anos, tanto na parte daí de pesquisa quanto nas disciplinas que eu realizei na graduação ou na pós-graduação, visando, assim, demonstrar um pouco as possibilidades que a gente tem da produção, tanto de pequenos protótipos até protótipos grandes, coisas que são só demonstrativas, até realmente objetos em escala 1:1 que podem realmente ser utilizados por essas diversas técnicas que nós temos agora. Obrigada, Felipe. Eu queria complementar também que todos esses projetos foram feitos por pesquisa, né? Você estava desenvolvendo uma pesquisa de iniciação e tal. E no Plasma, como vai ter os projetos estudantis espontâneos, a gente vai poder fazer isso, às vezes, não estando vinculado a alguma pesquisa. Então, os alunos vão ter mais liberdade de, eu quero pensar num novo modelo de luminária, mas isso não tem nada a ver com a minha graduação. Estou fazendo uma graduação de outro tema, né? E aí você se junta com alunos das artes visuais, alguma coisa assim, e faz esse projeto junto. Então, dá essa liberdade para você adquirir conhecimentos de outras áreas e ter contato com os alunos de outras áreas. Eu acho que esse é o maior diferencial, assim, do Plasma dentro da Unicamp, né? Que vai trazer mais inovação para todos os cursos. A gente espera que dê para as pessoas frequentarem esse espaço, né? Daqui a pouco, vamos ver. E agora, para finalizar, eu queria chamar o Timóteo Ferreira. Ele fez mestrado na arquitetura, na parte de restauro, e ele utilizou a nuvem de pontos, né, para desenvolver a pesquisa dele. Oi, Timóteo, tudo bem? Como a gente vai apresentar o tour virtual pela nuvem de pontos, eu achei super legal ele falar um pouquinho, né? Ele trabalha com isso também, como funciona, porque eu acho que a maioria dos alunos que está entrando agora também nem conhecia essa tecnologia. Obrigada, Timóteo, Eu não vou cronometrar ainda, mas vou tentar correr. Boa tarde primeiro a todos. Um pouco tempo. E eu vou sair da escala agora do objeto para a cidade, porque o meu objeto de estudo é uma cidade, uma área de 500 mil metros, né, de escaneamento. Então, dentro da área de teoria da arquitetura, é uma pesquisa orientada pela professora doutora Regina Andrade Tirello, aí na Unicamp, foi defendida no finalzinho de dezembro agora, e logo mais está publicada aí nas bases. Eu vou abrir uma apresentação que é grande, mas na verdade eu vou só demonstrar algumas coisas, não se preocupem, e depois a gente pode falar um pouquinho. Como é dentro da linha de teoria e história da arquitetura, eu não posso entrar falando só do laser, porque na verdade é uma aplicação dentro de uma pesquisa de teoria, tá? Então eu vou tentar usar aqui o Google Meet, porque eu também não sou muito familiarizado, só um minuto. Tem o levantar a mão e do lado tem o apresentar agora. Aí quando você clica ali, você escolhe a janela. Aí, eu acho que já começou. Acho que tá a minha tela, só me confirme quando tiver a apresentação, por favor. Tá agora com a apresentação.
Certo, então vamos lá. A pesquisa, ela se desenvolveu, eu sou natural de Monte Santo, no sertão da Bahia, onde aconteceu a Guerra de Canudos, e eu entrei em 2017 na Unicamp no mestrado, já com trabalho de graduação para dar andamento a convite também da professora Regina, e, enfim, ingressei em 2017. Essa cidade é, então, onde aconteceu a Guerra de Canudos, onde foi gravado Desde Diabo na Terra do Sol, e é uma cidade que data de 1785. É uma cidade onde abriga muitas manifestações culturais, em virtude da regionalidade do Monte Santo, que é essa serra aqui que eu acabei de mostrar para vocês. É uma cidade que se desenvolveu ao pé de uma serra e está a 6 horas, mais ou menos, de Salvador. Então, é muito mais próximo do Rio São Francisco do que da capital. Eu vou correr. A cidade, ela está ao pé da serra e o objeto de estudo é essa área em vermelho aqui do canto direito, inferior. Foi tombado em 1983 como patrimônio cultural, natural, paisagístico e arquitetônico como o primeiro conjunto urbano, que antecede, inclusive, Congonhas do Campo. Aqui é uma foto do santuário, né, um santuário de 2 quilômetros, que também foi fotografado pelo Pierre Verger em 46, por aí também teve Albert Einstein, porque aí caiu o meteorito do Bendegó, então é uma região de bastante importância no cenário nacional. Aqui são os primeiros documentos, os únicos, falando de registro, né, que pautaram o tombamento. Então, o tombamento federal, ele é pautado a partir de uma curva de nível fotográfica, inclusive em virtude da falta de documentação. Esse conjunto natural, né, paisagístico, arquitetônico, cultural, ele faz parte, trecho da cidade faz parte desse conjunto, e esse conjunto urbano aqui foi o conjunto que eu fiz o levantamento, o registro dentro do cenário de o que aconteceu desde o tombamento. O último inventário que tinha acontecido na cidade foi na década de 80, e o único mapa que tinha disponível para iniciar a pesquisa é esse. Mas foi um trabalho muito relevante, feito pelo IPAC da Bahia, onde se configurou um dos modelos de inventários pioneiro e utilizado depois pelo IFAM e até hoje, né, que são as fichas. Nesse conjunto urbano, ao pé da serra, que foi o recorte, esse recorte ele foi feito a partir dos documentos históricos, então é importante ter a relação histórica. É o trecho urbano onde acontece a procissão, que se vincula ao acervo natural e religioso. Então, a ideia aqui era registrar essa arquitetura, que desde 20 anos não teria atualização. Aqui era uma foto dos únicos registros, então, do conjunto como um todo. Em 1897, na Guerra de Canudos, é uma foto do Flávio de Barros, e depois, em 78, nos estudos para tombamento. Aqui também é uma outra foto do Pierre Verger, e também já demonstra uma diferença imensa no crescimento da cidade. E, a partir daí, a gente começou a fazer os estudos fotográficos, inicialmente. Na mesma semana da Catedral de Notre Dame, essa igreja da Matriz pegou fogo, que é uma igreja que não tinha sido nunca documentada, e eu tinha escaneado com o mesmo equipamento da catedral. Foi uma coincidência muito louca, que é o faro S70, que é o laser. Tem até um artigo também em relação a isso. E essa igreja, mesmo sendo na matriz, ela não está dentro da área de tombamento, ela estava dentro da área de interesse, mas o estudo nunca tinha evoluído desde a década de 80. Então, dentro do cenário de risco, a ideia era aprofundar esse inventário que tinha sido feito, documentar esses novos edifícios e essa nova configuração desse sítio, para subsidiar avaliações e também para outras áreas de pesquisa, não só para arquitetura. Né, geografia, história, enfim, arquitetura, dentro da perspectiva de inventário arquitetônico. E aí a metodologia foi utilizando o laser. Aqui é uma foto do laser em campo. As vantagens do método, então, a rapidez. Eu fiz esse trabalho em 1 semana, em 6 dias o trabalho de campo, e 3 meses do processamento. Ele funciona com pulso de laser, né? No caso, esse era RGB, ele é colorido, né? Diferente dos últimos casos do Brasil, que era da FAO, do Ipiranga, que era em preto e branco. Acho que foi o primeiro em escala de cidade. Foi delimitada essa área, então, a partir do tombamento, e levantado como contribuição nova a área de entorno, que foi identificada no processo de tombamento. Aqui é a primeira foto das estações do conjunto urbano, né, que é ao sopé da serra. Então, cada pontinho desse é uma estação. O primeiro produto, que é a nuvem de pontos, de forma online, onde você consegue navegar, medir, ver cor, ver configuração. Então, já como um primeiro registro, uma exportação básica da nuvem processada e modelada no Revit a título de arruamento. Então, aqui eu estava na escala da cidade.
Aqui é uma foto da área da nuvem de pontos, ainda dentro do RCP, então, com a cidade, a praça, enfim, algumas vistas. Então, dá para aqui na nuvem de pontos, aqui na RCP, aqui é uma visão que você pode usar como difusão, né, em algum site, na prefeitura, como pesquisa, e aqui também, que é a igreja que tinha sido incendiada, ela está escaneada antes, né. Aqui uma comparação já da vista planar, do recap, e da nuvem de pontos. Mais algumas fotos da nuvem, alguns detalhes da igreja. Aqui já o produto, né, já parametrizado, que é a ortofoto da igreja, né, então os registros que auxiliaram, inclusive, os estudos do IFAM para recomposição. Aqui, com base na documentação histórica, né, que sempre tem que fazer parte da pesquisa, seja ela qual for, e aliada à tecnologia, os estudos de diferenças, já identificando as novas questões, e também podendo ir no detalhe de forma, cor, dimensões. Primeira documentação do Museu do Sertão, que era um edifício tombado, mas que não tinha documentação. Vistas aqui são exemplares, mas qualquer uma das ruas escaneadas isso é possível, né, essas ortofotos completas, considerando curvas de níveis, porque o equipamento que eu usei tem GPS e dá para usar com o sistema GIS, mas mostrando as possibilidades de vistas, de ampliação, de reprodução e de comparação histórica, de evolução, então escala urbana, objeto e detalhe. Aqui, as igrejas da Via Sacra que não tinham sido documentadas, então o processo aqui embaixo é o processamento, aqui a nuvem de pontos, aqui uma vista planar da forma e das medidas e da planta, e em cima uma vista aérea de localização. Aqui a prefeitura está utilizando para difusão do patrimônio, também esse material foi doado. Aqui a igreja do Calvário, que é a igreja do topo do monte, que nunca tinha sido escaneada, então também permite a visita como o mateporte que vai ser mostrado, só que com laser você tem acurácia com erro, essa nuvem está com erro máximo de 3 milímetros. Aqui incluindo a topografia, possibilitando estudos da geografia, enfim, de diversas áreas. Aqui mostrando a possibilidade de sair da foto, indo para um detalhamento e um estudo. Ele não foi terminado justamente para mostrar que é um estudo, é uma fonte de dados. E, por último, mostrando uma provocação mesmo da pesquisa, eu fiz esse trabalho, escolhi algumas coisas para demonstrar na pesquisa, mas mostrando na escala urbana a possibilidade de interação de diversas áreas, para estudar a escala, estudar arruamento, vistas, que é a grande questão do tombamento aqui, e do lado direito o processo de documentação do sítio como ocorreu, considerando sempre, no caso da nossa linha de pesquisa, teoria e história, a documentação histórica e a metodologia de pesquisa, porque só o laser por si só, não aplicado a um objetivo ou a um planejamento, não resultaria. Acho que eu tentei correr. Muito obrigada, Timóteo. Eu quis trazer a sua pesquisa aqui para a gente apresentar e também relacionar com a área de humanidades, né, que é super legal, tipo, para o pessoal de geografia, de história e tal, saber que eles também podem usar essas tecnologias para explorar mais o campo deles e para fazer esses registros da nossa cultura, né, das cidades que estão em constante transformação. Aí, agora, para finalizar, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, enquanto, tipo, para ter uma conversa mesmo, entre todo mundo que participou e quem está assistindo, e enquanto isso eu vou compartilhando a minha tela, vou compartilhar aqui para mostrar que eu não sei qual foi a tecnologia qual foi a máquina, né, que foi usada aqui no Plasma, mas deixa eu pôr para compartilhar aqui. Foi o Mateport, eu conheço, a gente tem o mesmo equipamento, inclusive. Você tem isso aqui? Que legal. Vocês estão vendo minha tela? Sim, né? Então, essa daqui é a nuvem, né? Tipo, vista por fora. Então, assim como o Timóteo fez da cidade, aqui a gente fez de dentro, né? Do Plasma. E dá para a gente ver a vista também de cima, o que ajuda até depois fazer desenhos técnicos e tal, de como, como foi construído, né? Porque nem sempre sai igual ao planejado. Posso contribuir também no papo? Pode comentar. O Mateport ele é indicado para ambientes internos porque ele não lida bem com a luz. Então, numa fachada, por exemplo, não é indicado utilizar o Mateport, é utilizado o laser scan. O Mateport ele traz uma acurácia um pouco maior, mas ele também traz uma representação de cor real muito melhor do que o scan, no sentido didático.
Então, ele traz essas medidas e é o mesmo sistema de navegação. A nuvem de pontos ela é gerada automaticamente, diferente do laser scan, que é processado manualmente, porque você define áreas e cores, e ela também gera uma planta, né, em PDF. O Matterport, ele gera automaticamente uma planta em PDF que pode ser convertida e dá vários problemas às vezes, mas acho que hoje já existe um método do próprio Matterport para levar isso, e eles estão estudando agora já em fornecer um modelo em IFC. Só para... Ah, que legal. O IFC da nuvem de pontos. Exato. Automático também. É. Então, aqui eu vou só localizar, né, quem nunca entrou nesse espaço. Deixa eu... aqui é a porta do laboratório, do antigo plasma. A gente tem uma arquibancada com um mezanino aqui em cima para trabalho, coworking. Aqui embaixo tem as mesas de trabalho também, que teoricamente são para 6 pessoas, mas acabou agora nesse momento sendo para 2 e nesse momento agora está fechado, né? Por conta da pandemia, tem algumas salas de reunião fechadas para não ter tanto ruído. Aqui a gente tem um estúdio de gravação, eu acho que a gente consegue andar até lá. E vocês podem, se quiserem tirar alguma dúvida também do espaço, aqui dá para entrar no estúdio de gravação, que tem as placas acústicas, tem uma área de café, de copa, e o espaço maker mesmo está... deixa eu só circular aqui. Não sei se eu tô indo muito rápido, pode dar tontura em alguém, esse negócio de alguém andando assim, mas vou mais devagar aqui. Aqui esse é o espaço maker, lá tá a frisadora CNC, e o que é legal também é que a gente tem bastante área aberta aqui, então para desenvolver, vir encontrar com um grupo, fazer trabalho, o pessoal da arquitetura vai ver que talvez tenha que virar algumas noites, né? Fazendo trabalho, o Plasma vai ser um bom espaço para isso, porque tem espaço para comer. Eu não recomendo virar noite fazendo trabalho, mas vai que acontece, né? E aqui fora já ele não fez o escaneamento, eu acho que por conta dessas cores também, né? Tipo, por conta de ser uma área externa que tem a luz do sol. E aqui tem uma área de ateliê também, com ar livre, para pintura, tudo. E o espaço mais ou menos esse, se vocês quiserem. Em cima tem uma sala de aula, não sei se eu consigo subir, mas eu acho que... E também eu vou deixar o link aqui, deixa eu até pôr aqui no chat, para quem quiser entrar e explorar mais, tá no site, né? Vocês podem andar e no tempo de vocês, observando o espaço. Mas eu acho que é isso. Aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Eu tenho uma dúvida. Acho que ou para você ou para o Timóteo. Ele, pelo que eu entendi, ele faz a associação do IFC. E você consegue adicionar a classe dele, de partes dos pontos? Vamos lá. Eles estão estudando trazer um IFC sem classe, basicamente de dimensões e modelagem. O laser, o processo você escaneia, processa, você modela no Revit ou no ArchiCAD, então existe uma maneira manual, e você atribui isso. Então, não é automático, não é um processo automático. A vantagem do laser é a acurácia de medidas e formas, né? Então, dependendo da altura, o laser que eu utilizei, por exemplo, ele tem raio de 70 metros, cada cena pega 70 metros no eixo 360 e 340. O Matterport também é o mesmo eixo, mas ele não traz uma nuvem carregada de informação como o laser. Então, existem algumas diferenças leves, que dependendo do uso, é como se você não precisasse atirar de canhão numa formiga, sei lá. No caso aqui, não precisaria utilizar um laser, até porque a minha nuvem de pontos são 175 gigas de informação. Então, dependendo, tem a ver com máquina, tem a ver com processamento, são dados, né? Então, podem ser utilizados. Aqui dá para ver no reflexo aqui da porta a máquina, né, que fez o escaneamento. E para quem não sabe, eles estão falando de FC, que é um tipo de arquivo, né, que a gente usa na arquitetura. Para quem está entrando ainda na faculdade, isso é bem abstrato ainda. Mas dos programas BIM, a gente precisa conversar entre os programas. Autodesk, como não precisa muita coisa, o UFC é quase que a linguagem comum entre os programas, onde você abre e consegue ler, mas não consegue editar essas informações. Então, é a interoperabilidade, chamada interoperabilidade entre os programas, né? Sim, para arquitetura, engenharia. E, bom, eu acho que para essa apresentação do Plasma, que a gente tinha planejado era isso. Se alguém quiser
Ai, que legal. Tem, a Bianca deixou um comentário aqui. Oi, Bianca, se você quiser falar alguma coisa, pode abrir a câmera, pode falar. Tipo, aqui é mais pra gente conversar mesmo. Tanto que nem tem tanta gente. Eu acho que tá acontecendo vários eventos juntos da Calorada. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem falar o que vocês quiserem comentar. Não, mas você vai acostumar ainda nesse mundo virtual. Eu também nunca ligava a câmera, nunca queria falar nada, porque eu sentia que eu estava incomodando as pessoas, sabe? Se eu ligasse meu microfone, mas agora, nossa, depois de um ano você já fica assim, gente, tanto faz. E aí, bom, a gente vai deixar disponibilizado no site do Plasma para quem quiser assistir, tirar dúvidas. A gente deixa também, se vocês puderem depois, Timóteo, Rodrigo, eu vou pedir para o Wilson, para o Verley também, escrever uma breve, tipo, me mandar, depois eu coloco no site do Plasma uma breve descrição do trabalho, nem do trabalho, mas tipo, de vocês e um contato. Só para, tipo, alguém que vê a apresentação, né, depois conseguir contactar vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado pelo convite, aprendi mais coisa hoje aqui. Eu não conhecia as pesquisas que foram mostradas. Acho que o ambiente da universidade não dá tempo, né, nos 3 anos que a gente tem que defender. E, enfim, foi legal. Eu acho que isso vai ser o diferencial desse espaço, né? Porque você, imagina, alguém está desenvolvendo uma pesquisa por exemplo, isso, escaneamento a laser, e o outro fazendo maquetes de arquitetura ou de uma cidade, e aí, tipo, você vê que você pode linkar as duas pesquisas. Então, tipo, isso eu acho que o Plasma vai ser muito legal. Eu espero, né, que logo a gente consiga ter esse uso do espaço. Mas eu também gostaria só de parabenizar aí os trabalhos dos alunos. Eu também aprendi um monte de coisa. Eu sou da computação, então eu já vi, assim, interseção, todos os trabalhos têm interseção à computação, né? Porque todo mundo usou tecnologia e eu acho que quer dizer, dá para fazer muita parceria, muita coisa junto. Então, isso é super legal. A questão do open source, né? Eu sempre, quer dizer, open source para mim é uma coisa que já está no meu dia a dia, porque eu sou da computação, né? Mas que legal que vocês também estão usando esse conceito na arquitetura, não sabia. Isso foi super legal de aprender. E para quem está aqui, para quem for ver depois, eu acho que é legal a gente também falar que a gente tem o e-mail plasma@unicamp.br. Então, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, participar de qualquer maneira no Plasma, né, no programa PE2, então entre em contato com a gente, né. De novo, a gente quer que venha todo mundo de todos os cursos aí, como eu falei, eu sou da computação, aqui tem várias pessoas da arquitetura, engenharia, tem o vice-coordenador, que é o professor Éder, ele é da engenharia mecânica, a gente tem alunos envolvidos da FEAGRE, da medicina, de todas as áreas a gente já tem alguns alunos envolvidos, né, nas comissões discentes e fazendo as atividades dentro do Plasma, mas, então, de novo, está todo mundo bem-vindo aí, você não precisa ter uma ideia em mente, um projeto já em mente para vir aqui com a gente, né, porque talvez as pessoas já veem esses projetos aí finalizados, super avançados, e pensam assim, nossa, eu preciso ter um projeto para entrar no Plasma. Não precisa, né, talvez lá você encontre pessoas que tenham projetos e precisam do conhecimento que você tem, ou você tem um projeto e precisa de mais gente para se juntar a você e desenvolver essa ideia, então esse é o espaço para vocês fazerem isso, tá bom? E eu não falei no começo, mas bem-vindo a todos os calouros, todas as calouras da Unicamp. Sim, só para finalizar, a gente está planejando um banco de projetos, né, para o Espaço Maker, então você pode cadastrar o seu projeto, falar de que área que é, se você precisa de voluntários, se você precisa de outras pessoas para desenvolver o projeto junto com você, então, para aprender a usar as máquinas também, vão ter cursos, tudo, então vai ser um espaço bem para os alunos ensinarem outros alunos, então vai ser isso também, tipo, muito legal para quem gosta de ensinar, ter esse local aberto para todos os alunos que quiserem. E eu gostaria também que o Plasma fosse aberto à comunidade, vamos ver se em algum momento a gente consegue abrir o Plasma uma vez por semana, pelo menos para a comunidade, não de alunos, nem professores, na comunidade de Campinas, que vai ser também um super diferencial, isso, já que é uma universidade pública, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas é isso, muito obrigada por todos. Obrigado. E fechamos no horário certinho. Pontuais.
Obrigado, Bárbara. Obrigado, pessoal. Parabéns. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigado, Bárbara. Muito Obrigado, obrigada, gente. pessoal. Prazer revê-los. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. tchau.